O ano é 2014. Você chega do colégio cansado, mas ainda você tem energia para entrar na internet e jogar seus jogos favoritos. Uma época onde não era muito comum você ter computadores gamers e você ficava sujeito aos jogos de navegador. Dentre todas as opções de jogo Flash, tinha uma opção crucial para sua diversão. Essa opção é o Fichal. Durante muitos anos, o Fichal ele tomou a liderança dos jogos Flash de navegador, se tornando um dos jogos mais populares da época. Um jogo onde misturava perspectiva 2D diagonal juntamente ali com um gráfico simples, porém a diversão era garantida. O Fichal não foi somente um jogo, ele foi, digamos, a porta de entrada para muita gente que começou a ter um pouco mais de atenção ao mundo dos peixes. Não foi à toa que depois de conhecer o Fichal eu comecei a ganhar um gosto pelo mundo do aquarismo. Durante a minha infância, eu sempre gostei de jogar o Fichal porque ele era um jogo que misturava uma das minhas paixões juntamente com uma facilidade de jogatina. Porém, depois de alguns anos o Fichal ele veio a, digamos assim, falir. Mas qual que foi o motivo que fez o Fichal falir de uma forma tão repentina assim, sendo que ele era um jogo muito famoso? Vem comigo que hoje eu vou te explicar. Oi, meu nome é André e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Quando o Fichal ele começou a tomar a sua popularidade, muitas pessoas começaram a entrar no jogo e fazer vídeos sobre. Porém, um dos fatos mais cruciais foi como uma única atitude, ou digamos assim, um conjunto de atitudes fez o jogo começar a decair. Durante os anos de 2014 e 2015, o jogo ele chegou no seu ápice, tendo, digamos que, todos os servidores do jogo lotados sem a possibilidade de entrar uma única pessoa. Você ficava refém de ficar recarregando a página toda hora, esperando que uma pessoa saísse em qualquer servidor para você conseguir jogar. O mais curioso disso é que o Brasil, ele tinha 2 servidores que permaneciam cheios a todo momento. Porém, quando os anos foram se passando, cada servidor foi sendo, digamos assim, esvaziado. Cada servidor foi perdendo mais pessoas, até onde o servidor russo foi o único servidor a restar alguém jogando. O Fichal, ele sempre foi um jogo que ele nunca teve, digamos que, um custo de vida barato. E durante esses 10 anos de existência do Fichal, desde quando ele foi lançado até mesmo quando ele acabou, o que é curioso porque não foram exatos 10 anos, mas foram 10 anos, o Fichal ele nunca teve mudanças significativas. O Fichal ele nunca conseguiu acompanhar a modernidade que estava acontecendo. Isso desde o custo de vida, como formas de pagamento para pacotes e principalmente eventos e comunidade. A desenvolvedora do Fichal nunca se preocupou de fato em atualizar o jogo conforme as eras foram avançando, principalmente nas formas de pagamento, divulgação e principalmente custo de vida. Esse último fato é uma coisa que perdurou durante todos os anos da existência do jogo, uma vez aonde qualquer atualização que chegava no jogo era somente para pessoas que podiam gastar um valor muito alto, até mesmo porque eles nunca corrigiram os valores dos pacotes. Quando começou aquela onda da febre dos peixes 5 estrelas, da galera publicando no YouTube, no Facebook, o jogo começou a atrair muita atenção de todo mundo. E quando começou a febre do pessoal ficar publicando que pegou peixe 5 estrelas, e o pessoal começou a ficar falando, eu capturei, eu peguei, e a galera ficava interessada em saber qual isca, qual vara a pessoa utilizou, chamou a atenção de muita gente. O jogo ele tinha uma proposta muito boa, simplesmente a proposta de trazer para o público um jogo acessível de pesca, ao mesmo tempo que traria uma diversão para toda a família. O Fichal ele nunca se preocupou de fato em atualizar o jogo como deveria ser atualizado, acompanhando as eras, acompanhando as formas de pagamento e principalmente acompanhando a satisfação dos próprios players. Existiram muitas reclamações, muitos tickets abertos e principalmente no Discord existiram muitas reclamações, a qual simplesmente os desenvolvedores e os moderadores simplesmente cagaram para todas elas. Durante muito tempo, o Fichal ele sempre foi uma referência do jogo de pesca estilo Flash, já que reunia acessibilidade com a diversão. O jogo era fácil, tinha bons gráficos e era um jogo que não era tão infantil assim. Porém, o custo de vida dentro do jogo foi uma coisa que impactou demais na adaptação de todos os players. O jogo ele buscava uma economia muito desbalanceada pelo que ele conseguia entregar. Enquanto a maior parte de mecânicas como varas, iscas, intensificadores, bônus e algumas áreas de acessibilidade dependiam das psimoedas, o jogo ele te entregava majoritariamente uma recompensa em psinotas, item que ele só utilizava para algumas poucas mecânicas. E esse item também ele era utilizado para conseguir uma vara acima da vara inicial e uma isca simples, uma isca vegetal. E principalmente as psinotas eram muito utilizadas para você adicionar peixes no seu quintal. Ou seja, era um item que ele era meio redundante de ter, já que era utilizado muito mais para esse tipo de mecânica e principalmente ali para o comércio de cosméticos. Durante muito tempo, a comunidade cobrou atualizações, a comunidade pediu para eles lançarem eventos melhores e dar uma qualidade a mais de custo de vida, já que para
você se divertir ali durante a semana, você tinha um custo muito alto para você conseguir fazer acontecer, aonde você precisaria gastar um valor muito alto de pacote para você ter um kitzinho, digamos que minimamente decente. E detalhe, quando o item acabava, você tinha que comprar outro, você não conseguia recarregar como hoje em dia é em alguns jogos. Uma vara decente custando em média de 75 psimoedas e um conjunto de isca variando de 5 a 35 psimoedas, você tinha um custo muito alto, o que você precisaria ficar pelo menos 70 semanas sem gastar uma única psimoeda para conseguir comprar. O mais bizarro disso é que eles alegavam que você conseguia as coisas no free to play, porém eles não falavam tanto de tempo que demorava. Para vocês terem uma noção de como que isso foi um fator crucial pro fim do jogo, você conseguia 10 psimoedas semanais grátis no minigame do Bob. Você também conseguia algumas psimoedas mediante ao Herb, que entregava algumas missões ali variadas para você, desde 2 psimoedas até 5 até 7 psimoedas dependendo de onde ele aparecesse. E um evento ou outro que você conseguisse chegar em top 1, você ganhava, digamos que 10% a mais das psimoedas que você se registrou. O mais curioso disso é que eles nunca procuraram fazer grandes eventos para poder incentivar a comunidade a estar ali. A maior parte dos eventos requeria que você tivesse uma vara forte, uma isca forte, intensificadores fortes e principalmente níveis mais altos. Os eventos eles nunca foram com uma vara específica, o que dependeria somente da sorte da pessoa. Quanto mais alto fosse o nível da pessoa, melhor ela tinha a chance de conseguir se dar bem nos eventos, por exemplo. Torneio de captura, como o lendário Barco no Mar, o torneio de corrida, entre outros, sempre foram eventos que favoreceram a galera de mais alto nível. E consequentemente, para você chegar nesse mais alto nível mais rápido, você precisaria investir alguma quantia. Esse fator do custo de vida ser muito alto e não ter nenhum tipo de incentivo, aos poucos foi fazendo a galera desanimar e a galera abandonar o jogo. Até que chegou um momento onde o fichão ele começou a ficar sem player. Uma das atualizações mais absurdas nesse quesito, o que fez o jogo, digamos, ser escancarado, que estava focado no dinheiro, foi a árvore de dinheiro. Uma mecânica onde você começava a investir cada vez mais alto psimoedas para ter o retorno depois de meses. Nessa época também, foi inserido o sistema de upgrade de linha, uma coisa a qual era muito absurdo para você conseguir conciliar com as outras coisas. Uma vez, por exemplo, onde você poderia ter uma vara de bambu, que era a vara inicial, com uma linha de nível 10, por exemplo, o que tornava ali, digamos que um pouco cômico, mas um pouco trágico. Essas pequenas mecânicas a qual foram inseridas, digamos que tendo um uso excessivo das psimoedas, foi algo que começou a afastar mais ainda os players. Mesmo aquela pessoa que tinha um bom poder aquisitivo começou a ver que isso começou a ficar muito absurdo, e essas pessoas começaram a abandonar o jogo. E pra minha surpresa, quando eu fui entrar em 2024 para poder fazer um vídeo de 10 anos da minha conta quando eu entrei, simplesmente eu tive a notícia que o jogo tinha sido encerrado. Em 17 de julho de 2023, o jogo ele foi oficialmente encerrado. Para a desenvolvedora era muito inviável manter um jogo nativo, sendo que o jogo ele malmente conseguia bater 150 pessoas online. Quando nós tivemos a notícia, há alguns anos atrás, que o Adobe Flash Player ia ser encerrado em 2020, muitas empresas migraram seus jogos para suas versões HTML5 que continuava na versão online, ou montaram seus jogos para uma versão baixável, como foi o exemplo do Transformice na Steam. A desenvolvedora do Fichal não se atentou também a esse detalhe e simplesmente quis manter o jogo ali no Flash Player comum, porque um semestre depois do fim do Flash Player começou já a ter alguns problemas nos jogos online. Algumas empresas ficavam sujeitas a versões modificadas do Flash Player para continuar rodando os seus jogos. O que quando o Flash Player falou que eles tinham uma insegurança ali, que tinha muitos hackers entrando pelo Flash Player, fez algumas empresas, digamos que, fazer suas versões baixáveis ali para ter uma segurança. E o Fichão preferiu arriscar esse fato do que simplesmente fazer uma versão para ser portável para o PC, o que até hoje estaria um jogo na ativa. Se dependesse de mim, até hoje eu estaria fazendo série dele. E no decorrer do tempo, poucas pessoas sabiam de formas alternativas para poder jogar, como na época o Puffin Browser para a versão de mobile, ou principalmente o C-Browser que tinha o seu Flash Player instalado para a galera ter acessibilidade. A desenvolvedora do Fichal nunca se atentou de fato ali com a questão da qualidade do game e principalmente ali com o custo de vida para os players. Esses foram motivos o qual concluíram a sua ruína. Então dói lembrar que há 2 anos atrás a gente teve aí uma perca de um dos maiores jogos do estilo Flash que já existiram na internet brasileira. Um jogo que vai deixar saudades, mas eu tenho certeza que algumas notícias vão ser muito úteis para vocês, porque ainda existe uma luz no fim do túnel. Meu nome é André e muito obrigado por ter ficado até o final. Nos vemos em breve. Fui!